Seja bem-vindo ao Immigration Insider, com seu apresentador, advogado John Nicelli. Este podcast é um fórum educativo sobre como lidar com os aspectos complexos da imigração e armadilhas a evitar. Você pode encontrar este programa em todas as plataformas, incluindo YouTube, LinkedIn, Facebook, Apple Podcasts, Spotify e em nosso site, johnnicelli.com. Agora é o anfitrião do Immigration Insider, John Nicelli, advogado. Olá a todos, meu nome é John Nicelli. Sou advogado de imigração em Nova York há muitos anos e hoje quero falar aqui sobre como as pessoas podem se legalizar pelo trabalho. Há muitas opções para a gente e muitas delas podem não saber. Vamos começar por um dos temas recentes: gente que cruzou a fronteira na gestão Biden. Então, se você entrou pela fronteira e, independentemente de ter se entregado ou do seu status migratório, solicitou asilo dentro de 6 meses da entrada, a maioria fez isso no momento da entrada. Mas se você foi libertado, não solicitou e esperou mais de 6 meses, ou por azar, se solicitou dentro de 6 meses da entrada, isso significa que você nunca teve presença ilegal nos Estados Unidos. Portanto, se você não estiver com presença ilegal, pode ser patrocinado por meio de um emprego para qualquer função que exercer, seja na construção ou em um restaurante como cozinheiro. Pode ser padeiro, pintor, engenheiro ou arquiteto. Quase qualquer ocupação que puder imaginar, até a de professor. Há milhares, de fato mesmo. Você pode ser patrocinado pelo seu empregador se ele estiver disposto a ajudar de verdade. A questão é que se as pessoas fossem detidas na fronteira e estivessem em processo de remoção, teriam de comparecer diante de um juiz de imigração. Mas você, de fato, só verá um juiz de imigração antes de entrar com o pedido de asilo. O que você deve fazer é pedir ao juiz a saída voluntária para deixar os EIUA. Se você sair dos EIUA voluntariamente, sem ser deportado, não ficará sujeito às normas legais de permanência ilegal. Então, se você ficar ilegal por mais de 1 ano, ficará impedido de voltar por 10 anos. Se ficar ilegal por 6 meses, fica proibido por 3 anos. Mas se pedir asilo na fronteira, não acumula presença ilegal. Então você pode ser patrocinado por um emprego. Quando for à audiência, diga ao juiz: quero sair do país e voltar. O caso continua, e você pode obter a residência pelo patrocínio desse empregador. Precisamos garantir que o empregador tenha condições de pagar o salário. Qualquer salário, o empregador precisa demonstrar que, por meio da empresa dele, ou de um familiar que preste serviço doméstico, há renda suficiente para pagar o salário. O salário, porém, não é determinado pelo empregador. Isso vem do Departamento de Trabalho do seu Iowa. Por exemplo, se você trabalha em um restaurante como cozinheiro e o local paga 12 ou 13 dólares por hora, em dinheiro mesmo, o Departamento de Trabalho diz que para esse emprego você deve ganhar 25 dólares por hora. Não importa se pagam em dinheiro, mesmo que você esteja registrado nos livros. Mas, para a certificação, não importa. O que importa é que o empregador tenha capacidade, pela renda e pelo lucro, para mostrar que pode pagar o salário. Se o salário for 30 mil, 40 mil, 50 mil ou 60 mil, eles devem ter renda líquida suficiente em seu negócio para contratar você no início do processo. Então, esse é um cenário. Existe um segundo cenário, vamos dizer, em que você tenha estado nos Estados Unidos por muitos anos. Você não está em processos de remoção ou deportação. Se você abriu um caso até 30 de abril de 2001, estaria coberto pela seção 245I da Lei de Imigração e Nacionalidade, INA. Então, se você apresentou um processo até 30 de abril de 2001 e seu processo foi negado por algum motivo, talvez a empresa tenha falido, ou não tenha dinheiro para pagar o salário. Talvez você não pudesse atender à qualificação exigida. Ou não. Então, se algum desses cenários for verdadeiro, seu caso seria negado. Se o caso for negado, isso não impede que você abra outro. Pode abrir outro caso com outro patrocinador, ou usar o mesmo, desde que pague o salário. Muitas pessoas não sabem disso, mas não podem fazer isso. E então, se for qualificado segundo 245I da Lei de Imigração e Nacionalidade,
Assim que você entrar com um novo pedido, poderá obter seu cartão de residente permanente nos Estados Unidos. Assim que o caso for aprovado e você entrar com o ajuste de status, não será necessário deixar os Estados Unidos. Certo? Um terceiro cenário é: e se você estiver aqui ilegalmente e não tiver feito nada, e então estiver sujeito à proibição de 10 anos, porque permaneceu ilegalmente por mais de um ano, ou permaneceu ilegalmente por mais de 6 meses, de modo que você esteja sujeito a uma proibição de 3 anos. Você também pode ser patrocinado, mas para tal você precisaria de um parente, cônjuge, ou pai, mãe, residente ou cidadão que o patrocine para uma dispensa. Você precisará da dispensa para que a presença legal seja perdoada. Funciona assim. Primeiro você seria patrocinado por meio de um visto de trabalho, aprovado pelo Departamento do Trabalho e depois imigração. Uma vez aprovada, os documentos vão ao CNV. Depois, você informa o CNV. Então você pode já solicitar a dispensa. A dispensa é o pedido de perdão pela presença ilegal, pois você tem um pai ou cônjuge, residente ou cidadão. Dispensas agora demoram 2 a 3 anos para aprovar. Mas assim que a dispensa for aprovada, você será agendado para a entrevista de visto em qualquer lugar do mundo. Então você irá à entrevista de visto. Sua dispensa foi aprovada. Seu processo PERM, ou certificação de mão de obra, é aprovado conforme as necessidades do empregador e suas qualificações para o cargo, bem como a capacidade de empregar e pagar o salário. E você terá a residência concedida pelo consulado estrangeiro. Agora, você não deveria dizer Foreign Council. Isso se refere ao consulado americano em um país estrangeiro. Portanto, se estiver disposto a responder, e se o funcionário tiver a capacidade de fazer isso, e se você estiver qualificado, eu recomendaria fazê-lo. Assim, é melhor seguir com isso e apresentar uma dispensa por meio de um parente. Mesmo que você precise ficar no exterior por 1 ano, 2, 3 ou 4, não importa, pois você poderá retornar como residente permanente dos Estados Unidos. Então isso é muito mais sensato do que simplesmente ficar ilegal no céu ou sair todo dia. E esperar que o ICE não te encontre nem te prenda, de verdade. Se o ICE te encontrar, vai ser muito difícil, realmente. E então, às vezes você fica detido por longos períodos. Muitos detidos são transferidos entre distritos. Então, se você for preso em Nova York ou Nova Jersey, podem te mandar para Arizona, Louisiana, Oklahoma, Califórnia ou Texas. Quase em qualquer lugar do país. Você fica longe da sua família e dos seus amigos, e isso é muito pior do que sair voluntariamente do país e ficar por alguns anos, se necessário. Às vezes nem é preciso, mas a última coisa que você quer é ser detido, porque em média, quando está detido, se não tem uma ordem de deportação anterior, leva pelo menos 2 a 3 semanas para ver um juiz de imigração nesse momento. Diga ao juiz pelo que está pedindo, se for elegível. Diga a lei de cancelamento de remoção de 10 anos. Isso seria ótimo. O único problema é que você terá de permanecer detido até o caso estar pendente. Provavelmente conforme tendências atuais. Há muitos litígios sobre fianças hoje. Muitas querem sair sob fiança, mas não estão sendo liberadas. Há decisões diferentes em distritos. Então, isso é um problema. Você não vai querer ficar preso nessa situação de para onde vão te mandar. Isso é um grande problema. E as condições, como já ouviu, não são fáceis. Tenho ouvido histórias de pessoas detidas e não fico feliz em ouvi-las. Por meio dos advogados de imigração do CEPLAEL e de vários outros grupos, estamos atuando para proteger imigrantes e seus direitos. Isso é o que tenho feito há mais de 40 anos, e é isso que espero continuar fazendo enquanto eu viver. Siga meu conselho e tente encontrar um patrocinador, pois se conseguir, será bem recompensado, e em breve você provavelmente se tornará residente permanente nos Estados. Algo para pensar, se você tem pai ou mãe que seja residente ou cidadão, ou iniciou um caso antes de 30 de abril de 2001, ou entrou na fronteira e pediu asilo dentro de 6 meses da sua entrada. Esses 3 critérios são muito importantes para muita gente, e é realmente muito provável que você se torne residente. Se você não conseguir na primeira, seja porque a empresa fechou, ou não tem renda suficiente, ou foi demitido, sem interesse no seu caso, você pode tentar de novo quantas vezes for preciso mesmo. Faremos isso sempre que precisar. Obrigado! Você tem sintonizado o Immigration Insider com o apresentador
advogado John Nicelli. Você pode encontrar este programa em todas as principais plataformas, incluindo YouTube, LinkedIn, Facebook, Apple Podcasts, Spotify e também em nosso site, johnnicelli.com. Obrigado pelas críticas positivas, comentários, perguntas e por compartilhar este programa com outras pessoas.